Bom dia em nome do Senhor Jesus. Amém. Damos boas-vindas a todos para o nosso culto nesta manhã, a nossa meditação na santa e bendita Palavra de Deus, que nos prepara, para o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, pois sabemos que Ele já está voltando. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão através da internet, assistindo, ouvindo, e aqueles que ainda ouvirão, oportunamente. Pediria ao irmão colocar os endereços de nossos cultos na internet, Lá em Iretama, aquele irmão que comunicou que estava nos assistindo, deu seu nome, o Célio, que diz que viajou comigo. Então, nosso culto, a nossa igrejinha lá em Iretama está na rua Urapuru, ali em frente ao cemitério. É um endereço bastante fácil, Quem sabe se ele é o irmão Célio que eu estou pensando. Gostaria de encontrá-lo. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 19, a escritura que o nosso profeta tomou para nos falar sobre o tema As Bodas do Cordeiro. E nós vamos meditar um pouquinho nela nesta manhã, porque este é o assunto que deve muito, muito mesmo, nos interessar. A ceia das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo, Tudo já está pronto, tudo já está preparado. Apocalipse, capítulo 19, começando com o primeiro versículo. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, sua doutrina, E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia! E o fumo, que quer dizer fumaça, o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Até o versículo 7. Oremos. Senhor Deus, obrigado de coração e alma por este novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Obrigado pelo Senhor ter nos trazido à tua casa
E agora, Senhor Deus, estamos todos na Sua presença para ouvir, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoará, o Senhor nos ajudará, o Senhor trará para nós uma mensagem de ânimo, de coragem, para que possamos prosseguir com nossa cabeça levantada, olhando para cima, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, ou acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra. E ao meditarmos nelas, que o Espírito Santo venha para vivificá-la em nossos corações. Oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Santos, orem por mim. Nós vamos meditar um pouquinho nesta mensagem. É bom a gente reviver, não é? Reviver estas coisas que Deus tem nos ensinado durante esse tempo que nós estamos servindo com nossa vida, com o nosso coração. Se trata de arrebatamento. Sabemos que essa era laodiceana, a qual nós estamos vivendo, a qual é a última era da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, ela terminará com a vinda, não é, de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua segunda vinda, ou seja, com a sua volta. E desta feita ele virá para levar esse povo que ele tem salvado. Ele veio a primeira vez para salvar um povo e agora ele virá para arrebatar este povo, esta igreja, a qual é qualificada como sua noiva. Agora, amados, uma noiva, aquela mulher, aquela moça que se deu em casamento, ela tem uma responsabilidade, porque ela tem um compromisso, não é? Ela tem um compromisso. E nós temos aprendido com o nosso Elias que o que te casa não é um juiz, não é algum ministro, mas sim o que te casa é a tua palavra. Se você deu a palavra a uma moça ou aquele rapaz, diante de Deus você está casado ou casada. Então se vai ao cartório simplesmente para preencher os requisitos da lei, não é? Mas é a tua palavra que te casa. Parece que isso é muita exigência, não é? Parece que isso é muita exigência, porém é a Bíblia, é as Escrituras. A Bíblia diz que Maria estava desposada com José, seu esposo, antes de se ajuntar. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, ela tinha compromisso de casamento. Quando Deus veio sobre ela e a cobriu com a sua sombra, e ela tornou-se grávida do Espírito Santo, mesmo antes de se ajuntar com José. Porém, ela já estava casada através da palavra. Então, o irmão Branham diz, se o moço promete a uma moça, sobre boa intenção, que se casará com ela, e ela o aceita, diante de Deus estão casados. É fina a coisa, não é? É como patinar em gelo fino, né?
pode chegar numa camada bem fininha e de repente ele quebra e a pessoa vai para o fundo. Mas isso é a verdade, não é William Branham, isso é as Escrituras, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Misericórdia. Muito bem. Então, aqui no parágrafo 92, o profeta diz: se uma mulher não está conectada, isso quer dizer ligada, com o homem em verdade, se a mulher não está conectada com o homem, isso é o seu marido, né? Em verdade, então não é seu marido. Então aquele homem não é o seu marido. É apenas um homem com quem ela fez um voto de viver, e ela fez um voto errado. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e não o fez. O tempo todo o homem é enganado. Então ele está falando do natural para nos levar para o espiritual. Falando do casamento, digamos assim, físico, não é casamento natural, para falar do casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Então a mulher representa a igreja. Se essa igreja não está ligada com este homem, com este noivo que é o Senhor Jesus Cristo, e ela fez um voto de viver fiel a Ele, fez um voto de amá-lo, não é? Porém, não está cumprindo, então ela fez um voto errado e aquele homem está sendo enganado o tempo todo. Mas há uma coisa certa, ele diz. Há uma coisa certa, amigos. Não vamos enganar a Cristo. Ele conhece os seus. Um homem pode ser enganado, não é? Por muito tempo. Mas enganar a Deus, como? Meu Deus! A Bíblia diz que ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, de maneira que não há nada encoberto perante os olhos do Senhor. De tudo ele sabe. Então, como vamos enganar a Cristo? Então, se temos prometido a Ele, se fizermos um voto de amá-lo e viver somente para Ele, nós devemos cumprir esse voto. Ou então, de uma maneira, fizemos um voto errado. Agora, no parágrafo 99, o profeta diz: quando você entra em Cristo, se você é um verdadeiro cristão, você não é mais do mundo. Amém. Quando você entra em Cristo, você não é mais do mundo. Você é de Cristo. Aquela moça que se deu em casamento, ela não pertence mais a outros. Ela pertence ao seu esposo, ao seu marido. Então a igreja que entra em Cristo, ela não é mais do mundo, ela não pertence mais ao mundo, não vive como o resto do mundo. Veja, porque ela é de Cristo. Vê? Você não importa, então, com as coisas do mundo. Elas estão mortas para você. As coisas do mundo estão mortas para você. Você também morreu para as coisas do mundo. Pois aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. 1 João 2, verso 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele.
E tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece, viverá para sempre. Amém. Vale a pena ser crente. Vale a pena negar-se a si mesmo, tomar a cruz, tomar a responsabilidade de Cristo, não é? E seguir as suas pisadas sangrentas, sabendo que o fim é a vida eterna. Amém. Se há uma coisa que é certa, é a morte. Quem não morre de novo, de velho não escapa. Mas isso é verdade, está diante dos nossos olhos. Mas o homem se acostuma com tudo, né? Morreu fulano, morreu ciclano, assim mesmo. Chega até a dizer assim, olha, quem está vivo um dia morre. E não se prepara, não se apronta, cruza os braços, fica tranquilo. Com coisa que a morte não vai chegar para ele. Mas esse provérbio é verdade. Quem não morrer de novo, de velho não escapa. E na morte não há lembrança. Na morte não há mais tempo de arrepender, não há mais tempo de acertar nada. Porque a morte não te muda. Da maneira que você morre, você ressuscitará. O profeta chega a dizer, se morre um mentiroso, vai ressuscitar um mentiroso. Então o tempo de preparação é esse, enquanto nós estamos vivos. Irmão Brana diz, todos nós estamos rumo à eternidade. E temos esse tempo de vida para fazer a nossa escolha. Por qual dos dois caminhos, ou as duas estradas, vamos trilhar? E a nossa escolha determinará o nosso destino eterno. Então, quando você entra em Cristo, você não é mais do mundo. Não tem mais namorisco com as coisas do mundo. Meu Deus. Você é de Cristo, você pertence a Ele. Você não se importa, então, com as coisas do mundo. Elas estão mortas para você. Pois aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Então veja você não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um cristão confesso. Mas você não pode ser um cristão, tornar-se um cristão, até que Cristo se injete em você pelo batismo do Espírito Santo. Então, até que recebamos o Espírito Santo, então não somos cristãos. Estamos em processo de ser, mas ainda não somos. Porém, quando Deus injeta o batismo do Espírito Santo em você, então você torna-se um cristão. Você está conectado com Ele. Vocês não são mais dois, você é um. Cristo prometeu estar em nós como o Pai estava em Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um. Em São João 17, ele fez aquela oração sacerdotal, pedindo ao Pai que nós fôssemos um como Ele e o Pai são um. É Cristo em você, a esperança da glória. Amém. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai estava em Cristo. Eu e o Pai somos um. Você e eu somos um. Vê? Cristo em nós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja para continuar a obra do Evangelho.
Amém. No parágrafo 132, o irmão Brana faz um comentário e creio que ele é verdadeiro. Ele disse: veja, uma mulher que tenta viver corretamente para Cristo, não é? Um homem que tenta viver corretamente, ele se torna um santo rolador, ela se torna uma fanática ou alguma coisa antiquada. Ela é uma rejeitada, ela é desprezada e rejeitada pelas pessoas deste mundo. Isto é certo, é verdade. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão aflições, são desprezados, olhados assim pelas pessoas, não é? Com pouco caso, com gesto de desprezo, não é? E eu fico pensando assim, né? Elas olham, olha o vestidão dela, olha a saiona comprida que ela está usando. É claro, porque ela está quase seminua, um shortzinho bem curtinho, mostrando todas as suas pernas e todo o seu corpo. Ela devia ficar com vergonha, não é? E copiar, dizer: eu vou me vestir assim também. Mas o profeta vem e mostra: há um espírito ali, induzindo aquelas pessoas a agir, viver daquela maneira. Então, veja, o profeta dizendo isso para nós. Uma mulher que tenta viver corretamente, um homem que tenta viver corretamente, se torna um santo rolador. Ela se torna uma fanática, ou alguma coisa antiquada. Ela é uma rejeitada. Ela é desprezada e rejeitada pelas pessoas do mundo. Porém, diante de Deus, amém, são as pessoas que Deus admira, que Deus ama, porque vê essas pessoas obedecendo os seus ensinamentos, obedecendo sua palavra. Uma mulher trajando-se como uma mulher. Aos Romanos 6, a Bíblia diz: não apresenteis os vossos membros como instrumento de pecado ou para o pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os seus membros como instrumento de justiça. Amém. É assim que deve se agir, porque é assim que a Bíblia ensina. Mas, então ele continua dizendo: mas você já notou que a verdadeira igreja, o que a verdadeira igreja deve fazer? No Velho Testamento, quando eles tinham um sacrifício, eles matavam um pássaro e colocavam o sangue daquele pássaro sobre um outro pássaro, e aquele pássaro voava pela terra, espalhando o sangue do companheiro morto. E quando a igreja se tornar a verdadeira noiva de Jesus Cristo, ela levará o sangue de Jesus Cristo com ela, aspargindo no chão e clamando: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Amém. A verdadeira igreja de Jesus Cristo. O seu comportamento, o seu viver, ela está espalhando o sangue, aspargindo o chão e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sua atmosfera, cada pedacinho dela será de Deus. Amém. Ela cria uma atmosfera em todo o seu modo de viver.
seu comportamento, no vestimento, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de agir. Ela cria uma atmosfera celestial que agrada a Deus. Amém? Que agrada ao Espírito Santo. Toda a sua atmosfera, cada pedacinho dela será de Deus. Toda a sua maquiagem será de Deus. Não é essa coisa inventada pelo homem, que elas rebocam as suas faces, não é? Os seus rostos, seus lábios, suas unhas e tanta coisa mais. Que coisa! O nosso Elias vem e mostra para nós a única mulher que se pintou na Bíblia foi Jezabel. Porém, ela foi comida pelos cães. Misericórdia. Misericórdia. Toda a sua maquiagem será de Deus. Aquela beleza natural, aquela formosura natural. Mas que coisa, é maravilhoso mesmo você ver uma pessoa da maneira que ela é. Essa coisa aí, essas pinturas, isso é hipocrisia, isso é mentira. É verdade? Falar a verdade dói, né? Porém, é a verdade. Toda a sua maquiagem será de Deus. Você não pode esperar nada mais. E é por isso que as pessoas vêm à igreja também, para ouvir os ensinamentos de Deus e colocar em prática na sua vida. Aí não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo pensa, ela sabe que ela está fazendo a vontade do seu Criador, fazendo a vontade do seu Feitor. É por isso que as pessoas vêm à igreja também, não para jogar cartas e póquer, dançar no porão, tomar sopa e coisas assim. Isso é para o mundo. E nunca seremos capazes de nos comparar com eles e nos envergonhar por tentar. Devemos pregar o Espírito Santo em poder e a ressurreição de Cristo. Temos algo que eles não têm. Vamos vivê-lo. Amém. Vamos vivê-lo. Eu fico pensando assim, melhor fora se não soubesse, de que sabendo, não obedecendo. Porque diante de Deus não terá desculpa, não é? Ah, eu não sabia. Eu nunca ouvi falar. Meu Deus. Devemos pregar o Espírito Santo em poder e a ressurreição de Cristo. Temos algo que eles não têm. Eu sempre digo, não podemos comparar, assemelhar a nossa vida cristã como qualquer um dessas outras igrejas que não tem revelação. Você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa revelada. Você tem aquela capacidade pelo Espírito Santo de separar o certo do errado. E chamar o certo de certo e o errado de errado. Vamos vivê-lo, não tentar copiar depois deles. Viva o que sabemos que é certo. Viva em Cristo. O Senhor Jesus disse, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vós sois o sal da terra, mas o sal perdeu o sabor, então não serve para nada, além de ser lançado fora e pisado sob os pés dos homens. Vejam,
Vejam o nosso testemunho. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas se acende uma candeia e a coloca no velador, para dar luz sobre todos os que habitam naquela casa. E ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Dá prazer fazer negócio com aquele homem. Ele é pontual. Que coisa, não é? Ele é pontual. Mas, infelizmente, há muitos aí que tomam o nome de Cristo somente para apagar o seu brilho. Vivem, pregam uma coisa e vivem outras. Meu Deus, tenha misericórdia. Não é de se admirar, mesmo nossos grupos pentecostais, por pior que eu odeie dizer isto, nossos grupos pentecostais estão caindo exatamente na mesma coisa, na mesma tendência. Não faz mal, não tem importância, o mundo é assim mesmo, o mundo é dos espertos, né? E uma mentirinha para o gasto para fazer um bom negócio não tem problema. Não tem problema diante dos homens, eu quero ver diante de Deus. Que na verdade é um Deus bom, é um Deus misericordioso, mas Ele é também um Deus de justiça. Amém. E os seus juízos serão sem misericórdia. Não é de se admirar, mesmo nossos grupos pentecostais. E o profeta diz: por pior que eu odeie dizer isso, nossos grupos pentecostais estão caindo exatamente na mesma coisa, na mesma tendência. E não admira que as pessoas digam que eles não têm o que dizem que têm. O povo não é bobo, o povo está vendo. Estão pregando que vivemos no fim do tempo e que Jesus está voltando, mas veja o procedimento dele, veja o comportamento dele. Meu Deus, que Deus nos ajude. Não admira que as pessoas digam que eles não têm o que dizem que têm. Essa igreja do movimento pentecostal deveria estar tão unida com o poder do Deus Todo-Poderoso, até que a própria vida de Jesus Cristo fosse refletida nela. Amém. Quando eu aceitei o Evangelho, há 50 anos atrás, aproximadamente, a igreja em que eu congregava, onde me converti, pelo menos aparentemente carregava a santidade. Tinha santidade, tinha uma aparência de santidade. Porém, hoje faz vergonha ver aquelas mulheres que pertencem àquela igreja. Será que Deus mudou? Será que o nosso Deus ficou velho e tornou-se um velho caduco? Ou será que a Bíblia mudou? Os tempos mudaram, os homens mudaram, mas Deus permanece o mesmo.
A sua palavra permanece a mesma. O céu permanece o mesmo e o inferno permanece o mesmo também. Mesmo a Bíblia que fala do céu, fala do inferno. Tem pessoas que dizem que não crê no inferno, então não crê no céu também. Oh Deus, ajuda-nos. Então, não se admira que as pessoas digam que eles não têm o que dizem que têm. Essa igreja do movimento pentecostal deveria estar tão unida com o poder de Deus, o Todo-Poderoso, até que a própria vida de Jesus Cristo fosse refletida nela. Mas querem seguir o padrão do mundo. Copeiam o padrão do mundo. E eles não importam com o que diz a Bíblia. Querem seguir o padrão do mundo. Eles dizem, nós vamos fazer isso de qualquer maneira, vê? Nós queremos ter a nossa maneira. O profeta diz mais, não devemos fazê-lo, é errado fazê-lo, é errado fazer assim. As igrejas estão como aquela mulher que enlouqueceu. A primeira coisa que você sabe, ela fica bem no princípio. Quando Deus deu à luz a igreja pentecostal, cerca de 40 ou 50 anos atrás, ela vivia santa. A igreja, ela vivia santa, ela era santa. O poder de Deus estava com ela. Mas à medida que avançamos, à medida que os tempos passam, à medida em que as coisas se evoluem, começamos a imitar o mundo, deixando a palavra de Deus para trás. Meu Deus. A igreja fez o mesmo, cometendo fornicação espiritual, como uma mulher que compartilha o seu amor de seu marido com outro homem. A igreja está agindo desta maneira, cometendo fornicação espiritual. A mulher, o ser humano, não é? Comete fornicação, que é adultério no físico. Porém, a igreja comete fornicação espiritual, tal como a mulher que compartilha o seu amor, o amor de seu marido com outro homem. Oh, não se pode conviver com essa mulher que vive desta maneira. Você sabe disso. E a igreja com Cristo? Se um homem, um esposo, não pode tolerar uma mulher que vive dessa maneira, e o Senhor Jesus Cristo? E quando a igreja começa a compartilhar sua comunhão com o mundo, Deus é um Deus ciumento. Ele afastou Israel por causa disso. E seu filho fará a mesma coisa. Deus afastou Israel por causa disso, e o Senhor Jesus Cristo fará a mesma coisa. Ele terá uma noiva que não tem nenhuma ruga nela. Amém. Ela é totalmente lavada pelo sangue de seu próprio ser. Está certo? Então vemos onde estamos. O casamento se preparando para acontecer. E não sabemos o dia e nem a hora. Se soubéssemos, então nós entraríamos em desespero. É isso verdade?
porque estava acontecendo uma emergência, mas não sabemos o dia e nem a hora, então não há emergência, então não há desespero. Ficamos tranquilos. Porém, amados, tenhamos a nossa vida pautada na palavra, chamando certo de certo, errado de errado. Alguma coisa que você não dá conta de viver, mas você tenha a responsabilidade de dizer, olha, a Bíblia ensina assim, a mensagem ensina assim, só que eu não estou dando conta de viver. Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda, esforça a minha coragem, ajuda eu a vencer esse pior inimigo que tenho, que chama-se ego. Então veja, ele terá uma noiva que não tem nenhuma ruga nela. Amém. Ela é uma igreja lapidada. Deus, através da palavra, está tirando toda a escória, tirando tudo aquilo que não lhe agrada, tudo aquilo que não vai junto no arrebatamento. Meu Deus. Ela é totalmente lavada pelo sangue de seu próprio ser. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do próprio noivo, está certo? E então vemos onde estamos, o casamento se preparando para acontecer. Vamos ao céu, num destes dias. Vamos dar um adeus para este mundo, não é? Esse mundo não está nos cabendo mais. Não há lugar para nós, a coisa está ficando apertada. E não tem para onde correr, nem para a esquerda, nem para a direita, a única saída é para cima. É a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora descobrimos que ela comete fornicação espiritual, saindo com o mundo, professando algo e vivendo algo diferente. Isso nunca vai funcionar. Se esperamos chegar ao céu, se esperamos ser arrebatados, então nós devemos viver uma vida separada, uma vida de santificação, uma separação total das coisas do mundo. Vivendo algo diferente. Isso nunca vai funcionar. O que a igreja deve fazer é como Esther fez. Esther recusou o adorno do mundo. Estava lendo o livro de Esther, não é? Li todos os 10 capítulos para ver o fundamento disto. Deus ama as coisas simples, né? Deus ama as coisas naturais. Deus ama as coisas da maneira que Ele fez. O profeta diz, nós conhecemos aquele livrinho de Esther, como aquele Mardoqueu, seu tio, teve uma filha, e caiu durante os tempos dos reinados dos medos persas. É um tipo muito bonito. O rei, um dos maiores reis do mundo naquele dia, deu uma grande festa e ele chamou a rainha para ir com ele, mas ela não quis. Ela recusou fazê-lo. Então o que ele fez? Ele ficou tão humilhado, não sabia o que fazer. Sua própria esposa não veio. Recusou o seu convite. O profeta diz, eu acho que isso é muito parecido com Cristo hoje. Cristo nos convidou a nos assentar em lugares celestiais com Ele. E temos vergonha disso. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que receberam o batismo do Espírito Santo. Povo pentecostal, isso mesmo. Eles têm vergonha de dizer, temos vergonha dele. E então a rainha não vinha, ela se recusou a vir, isso o humilhava,
o seu rosto ficou vermelho e todo mundo notou. Misericórdia. Vamos deixar esse assunto, vamos um pouquinho aqui na frente, que eu quero concluir aqui. O profeta disse: algumas de nossas igrejas, eu disse, irmão Branham dizendo, eu disse, tiraram a ordem da igreja, não é? Recebendo diáconos e assim por diante na igreja, às vezes pastores que se casaram 4 ou 5 vezes, e alguns deles que fumam cigarros, dizem, eles vão superar isso, eles vão ficar bem. Tire um homem de um bar uma noite e o coloca no púlpito na noite seguinte. Eu não acredito em nenhuma destas coisas, disse o profeta. Eu creio que um homem tem que ser provado, isso mesmo, provado. E eu lhe digo, muitas vezes, nós chamamos reticência. A Bíblia ensina isso, que aquele homem deve ser primeiramente provado, e então depois ele será separado para um diácono, para um pastor, né? Para ser um ministro. Eu creio no batismo do Espírito Santo, disse o profeta. Eu acredito em falar em línguas, mas acho que colocamos muita ênfase nisso. Eu acredito em falar em línguas, mas acho que colocamos muita ênfase nisso. É verdade. Colocar o carro na frente dos bois. Quando você fala em línguas estranhas, é claro, você recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Meu Deus. Eles têm estas línguas como a evidência. Mas o profeta disse assim, que a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo, a maior evidência é que a pessoa crê na mensagem da hora. Se o Espírito Santo vem ao nosso encontro com uma mensagem, e a pessoa que diz que tem o Espírito Santo e rejeita aquela mensagem, então não é o mesmo Espírito Santo. E só existe um Espírito Santo, que é Deus. Amém. Então ele disse, eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu acredito em falar em línguas, mas eu acho que colocamos muita ênfase nisso. Nós aprendemos com o profeta que a pessoa pode falar em línguas estranhas tendo o Espírito Santo. E pode falar em línguas estranhas sem ter o Espírito Santo. E vai mais longe, a pessoa pode profetizar tendo o Espírito Santo e pode profetizar não tendo o Espírito Santo. Quer mais? A pessoa pode curar os enfermos tendo o Espírito Santo e pode curar os enfermos não tendo o Espírito Santo. Porque essas coisas são dons do Espírito Santo, é um presente. Digamos assim, é um equipamento que Deus dá para a igreja, mas isso não quer dizer que a pessoa tem o Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo, porém não é o Espírito Santo o doador dos dons que a pessoa tem. Então ele diz, um homem pode falar em línguas e uma mulher falar em línguas. E se a vida dela e a vida dele não se comparam com as línguas que você está falando, então é língua errada,
porque o Espírito Santo fará você agir como a Bíblia. O Espírito Santo fará você agir, você viver como as Escrituras. Isso levará à plenitude da estatura de Cristo. Amém. Você pega uma pessoa que fala em línguas, com um temperamento de uma serra circular, misericórdia. Fala sobre os vizinhos e tudo assim, porque você chama isso de Espírito Santo. Não pode ser, não, Senhor. O Espírito Santo é mansidão, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, fé. O Espírito Santo, esse é o fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz na igreja do Deus vivo. Doçura, modéstia, humildade, amor uns pelos outros, longanimidade. Aí sim o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está agindo naquela igreja. Se um irmão errou, não apenas bata nele ou algo assim. Vá atrás dele. Veja se você pode recuperá-lo. E não espere que o pregador faça isso. Você faz isso ou outra pessoa. O pregador não pode fazer tudo, nem mesmo os diáconos. Todos que são membros deste corpo de Cristo devem seguir uns aos outros. Se nós temos o Espírito de Cristo em nós, ele ensinou a grande parábola. Eles deixaram as 99 e foram atrás daquela. E é isso que devemos fazer. Mas nós devemos, ou melhor, nós dizemos, deixa-os ir. Deixa-os ir. Nunca devemos fazer isso. Devemos ser gentis, perdoadores, longânimos, porque esse é o fruto do Espírito. Amém. Meu Deus. Falemos as boas coisas. Falemos as boas coisas. O profeta diz: fale as boas coisas que você sabe do seu irmão. Não diga as más. Não diga as más. Quer dizer, as más coisas que você vê na vida dele. Fale das boas. Se não pode falar das boas, então não diga nada. Fique calado. Mas a língua, caveira, quem foi que te matou? A língua. Tiago disse que a língua é um pequeno membro do corpo, mas é difícil de domá-la. Ele usa a expressão dizendo: nós colocamos freio na boca dos cavalos e, através da rédea, levamos ele para onde queremos. Puxa para lá, puxa para cá. Disse um navio, veja, um pequeno leme o governa de um lado para o outro. Mas a língua é um pequeno membro cheio de peçonha. Peçonha é veneno. Com ela nós bendizemos a Deus e maldizemos os homens que são feitos à imagem e à semelhança de Deus. A língua. A história da caveira, não é? Caveira, quem foi que te matou?
Conhece? Estão lembrados da história da caveira? Sujeito que era muito curioso, né? Tudo que via tinha que falar. Encontrou uma caveira, disse que a caveira falou com ele, saiu espalhando aquilo. E a caveira falou comigo e tal, e levaram aquilo lá diante do rei. E o rei mandou trazer a caveira e falou: se a caveira não falar, você vai morrer. Deixou ele lá num lugar lá junto com a caveira. Aí ele perguntou para a caveira: caveira, quem foi que te matou? A caveira falou: foi a língua. E é a língua que vai te matar também, viu? Linguarudo. Meu Deus. Amados irmãos, precisamos de Deus, não é? Precisamos de Deus. Vamos orar por nós mesmos e orar pelos nossos irmãos. Precisamos da oração uns dos outros. Parece que tem pessoa que não se vê errada de jeito nenhum. Não se vê errada, não se toca. Parece que a consciência está cauterizada. Conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas para citar para os outros. Mas para viver, não. Olha o profeta dizendo: olha, se um irmão errou, não apenas bata nele, ou algo assim. Não trate de pegar uma pá e cavar um buraco e enterrar o coitado mais no profundo, porque ele já tem o suficiente contra si. Ele já tem o suficiente contra si. Não apenas bata nele ou algo assim. Vá atrás dele. Veja se você pode recuperá-lo. Vamos ajudá-lo é ficar de pé. Vamos bater a poeira da roupa dele. Vamos ajudar ele a levantar a cabeça. Oh, Deus. Eu fico sentindo assim, que parece que falta muita coisa. E de fato, para muitos falta muita coisa mesmo. Mas vamos lembrar de uma coisa: Deus não trata com os gentios como um grupo de pessoas ou como nação. Deus tratou com os judeus, ou trata com os judeus como nação, mas com os gentios Deus trata com o indivíduo. Então a salvação é individual. Não é um grupo de pessoas. Se fosse um grupo de pessoas, se fosse todos os crentes da mensagem, então estava faltando muita coisa para ser lapidada, para que Jesus viesse. Mas não é um grupo, não, é indivíduo. Faça a sua parte. Irmão Branham chega a dizer: não é se ele vai ao céu ou ela vai ao céu. Se eu vou ou se ele vai, é você indo ao céu. É você primeiro, é você e Deus. O parágrafo 166. Se um irmão errou, não apenas bata nele ou algo assim. Dá-lhe uma surra, né? Não faça isso. Vá atrás dele. Veja se você pode recuperá-lo. Não, eu quero que ele vá para o inferno. E não espere que o pregador faça isso. Você faz isso ou outra pessoa, porque somos membros do mesmo corpo. O pregador não pode fazer tudo, nem os diáconos. Porque às vezes a igreja pensa assim: não, quem tem que fazer isso é o pastor. Ou então os diáconos. Não, se é um irmão, se é membro do mesmo corpo, olha, faça como a Bíblia ensina. Se você vê um irmão errado, oh meu Deus, tem que parar. Se você vê um irmão praticando um erro, uma falha, um pecado, alguma coisa, vá até ele, fale com ele. Vê se você consegue reconciliá-lo.
Se ele não te ouvir, então você vai e leva mais uma ou duas testemunhas. Vão e fale com ele. E se ele resistir isso, então você vem e fale com a igreja. E a igreja então vai dar um prazo para ele vir reconciliar, ou então ele será considerado como um gentio ou um publicano. Mas primeiramente você deve ir a ele. Não vai contar para o outro, porque a língua fica tremenda. Mas sabe o que eu vi? E dependendo da pessoa que é na igreja, né? Se é um diácono, se é o pastor que cometeu uma falha, ou o diácono. Ei, sabe o que eu vi o diácono fazendo? Sabe o que eu vi o pastor fazendo? Não, venha ao pastor ou ao diácono e fale com ele. Vê se você consegue reconciliá-lo. Meu Deus, o profeta disse, se nós temos o Espírito Santo em nós, veja que ele ensinou a grande parábola. Eles deixaram as 99 e foram atrás daquela que havia se desviado. É isso que devemos fazer. Nós dizemos, deixe-os ir. Deixe-os ir. Saiu de nós porque não era do nosso. Saiu de nós porque não era dos nossos. Nunca devemos fazer isso. Devemos ser gentis, perdoadores, longânimos. Esse é o fruto do Espírito. Amém. Grande Deus, pedimos ajuda do Senhor. Em verdade, o Senhor mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Ti agora, mais que nunca, Pai. Enche nossos corações com o amor divino, porque o Senhor diz que nós temos que amar até os nossos inimigos e orar por eles, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, para que sejamos filhos do nosso Pai que está no céu. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me a mim, ajuda este irmão, ajuda esta irmã. Somos um povo ensinados pelo Senhor. E se sabemos fazer certo, por que fazer errado? Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Nós oramos pedindo no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém.